Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos com uma pergunta, e é sobre essa pergunta que nós vamos estar trabalhando, estudando, pesquisando aqui na palavra do Senhor, para que possa diminuir as nossas dúvidas. A pergunta que foi feita para nós, dizer o que significa o mundo jaz no maligno. Esta palavra foi escrita pelo apóstolo João, está registrada em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19. Se você anotar aí ou quiser abrir a sua Bíblia, vamos estar lendo esse versículo, apenas esse versículo. Ela está registrada na carta do apóstolo João, capítulo 5, de número 19, 1 João. Então vamos estar lendo. Assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se alguém que escreveu o mundo, nessa carta nós encontramos muito a orientação do apóstolo João. Ele diz que nós não devemos amar o mundo, ele diz que no mundo estão os anticristo, ele fala que nós precisamos da unção do Espírito Santo, nós temos essa unção, ele fala dos falsos profetas, então ele fala também que a nossa fé vence o mundo, então ele está sempre nos conscientizando através desta carta a respeito de um grande inimigo que nós temos, que é o mundo. E ele chega nesse ponto da carta dele e fala que nós sabemos que nós somos de Deus, mas ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Entender o que significa nessa escrita a palavra jaz. Por que jaz, né? Ele diz, o mundo inteiro jaz no maligno em algumas traduções. Então, quando ele fala o mundo, ele está falando do sistema que governa o mundo, o sistema que está aí, né, dando direção para a vida humana. Então, jaz, essa expressão significa estar sob o poder, ou debaixo do poder do mal. Por isso que o mundo jaz. Mundo o quê? Sistema. Sistema o quê? Ideologias, pensamentos, filosofias, conceitos. Então, tudo isso, todo esse conjunto, né? Também a questão da política, corrupção, a questão moral, tudo está debaixo do poder do mal, sob a influência do mal. Então, jaz, essa expressão significa isso, estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo, porque a palavra do Senhor diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Mas será que o Senhor fala isso mesmo? A palavra do Senhor fala. Vamos ver aqui no livro do apóstolo João, João capítulo 16, que ele fala, ele vem falando sobre a questão do mundo. 16, 11. Vamos lá, 16, 11. Diz assim, ele está falando da missão do Consolador. Para a gente poder entender, vamos ver o que é que o Consolador faz. Ele, no versículo 7, vamos começar do 7 até o 11, ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Em outras versões é o outro Consolador. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa missão é do Espírito Santo. Do pecado, porque não crê em mim. Quer dizer, o mundo peca
que não crê no Senhor. E esse crer no Senhor, nosso Deus, que deixou à disposição para que nós venhamos obedecer e a cumpri-lo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, ele vai dizer, existe a justiça de Deus, Cristo é a nossa justiça. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o mundo tem um príncipe, o mundo tem um principado, o mundo tem, na verdade, é um principado, o mundo tem esse sistema todo. O Senhor diz que o príncipe deste mundo. Então, o mundo tem um príncipe. Quando nós vemos a palavra jaz, nós vamos entender que é justamente isso. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo está debaixo do poder, da autoridade do mal, principalmente sob o domínio do mal. Então, tudo aquilo que é contra Deus, tudo que é contra os princípios de Deus, tudo que é contra a santidade de Deus, vem do maligno, está na ordem dele. Então, ele age no mundo dessa forma. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje em dia, para a gente não se pegar lutando contra Deus, né? Contra o nosso Deus. Principalmente quando nós olhamos a questão de algumas ideologias que estão aí, que nós olhamos com simpatia, abraçamos e achamos que está tudo bem. Mas vamos adiante. A palavra do Senhor diz que o Espírito tem poder. Tanto que Paulo escreve lá em Colossenses que a questão de que nós fomos tirados do poder das trevas, transportados para Cristo, né? Então, nós fomos tirados do poder das trevas. Então, há um poder dominante neste mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Junto com essa pergunta que foi feita para nós, há uma outra questão que foi solicitado para nós também. Quando isso começou? Quando tudo isso começou? Isso começou lá em Gênesis, na questão da vida do homem, do ser humano. Começou lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 17, o Senhor fala sobre isso. Quer ver? Vamos lá. Vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, é logo no início. Aí ele fala aqui, no versículo de número 17, ele diz, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Aí ele vem com o juízo sobre Adão. Fadigas comerás, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também o quê? Cardos e da Eva. Aqui na terra começa aqui. Na queda do homem, no capítulo 3. Aqui vem toda a submissão ao império do mal, ao império das trevas, ao império do maligno. Por isso que o mundo inteiro já é no maligno. Ele exerce um poder de influência muito grande sobre a mente do homem, ele dita leis, ele dita ideologias, ele dita normas,
tudo aquilo que é contra o nosso Deus. Por isso que o mundo já é no maligno. Então, há um poder do diabo sobre o mundo? Há, irmão, nós não podemos negar. Nós temos 3 grandes inimigos. Nós temos, primeiro, a carne, com as suas paixões. Nós temos o mundo, com seu sistema. E temos o próprio adversário, o próprio inimigo, ou o próprio diabo. Né? Então, nós temos 3 grandes inimigos que lutam a vida toda, contra a nossa vida toda, contra nós. Então, nós precisamos ver isso. A palavra do Senhor diz que os nascidos de Deus são protegidos por Ele, mas eu quero ver aqui. Por que o mundo jaz no maligno? Que foi a pergunta. Então, nós vamos descrevendo alguns pontos. Primeiro, o mundo está afetado pela queda, como nós vimos lá. Se a gente lê Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 7, conta toda a história. Então, dentro desta situação caótica, criada pelo ato de desobediência, irmão, não é simplesmente uma desobediência qualquer. Porque às vezes nós pensamos assim, poxa, mas Adão só desobedeceu para comer o fruto. Não é só o ato da questão, não se, eu desobedeci ali. Não, a questão é da rebelião. Não é só a desobediência, é o estado de rebelião. Isso é muito sério. Isso foi muito grave, irmão, muito grave mesmo. Deus criou Adão. A palavra do Senhor diz o quê? De acordo com o que? A sua imagem, semelhança. O Senhor veio, criou. Diz que o homem é a coroa da criação. O homem foi criado de forma perfeita, em crescimento para uma perfeição eterna, isso nós sabemos, mas ele foi criado, tanto que esse nosso corpo, nosso organismo, hoje que nós vemos, tudo, é pós-queda. Porque essa carne, do jeito que nós somos, Adão não teria condições de ver a Deus. E a palavra do Senhor, Adão via Deus na virada do tempo, do dia, né? Na virada do momento, ele via Deus, conversava com Deus. E é interessante a gente ter uma noção, a palavra do Senhor deixa para nós isso. Diz, eu ouvi a tua voz no jardim. Quer dizer, eu ouvi a tua voz, eu conheci. E eu tive medo e me escondi, porque estava nu. E o Senhor diz para ele, como tu sabes que tu estavas nu? Essa pergunta de Deus para Adão não é porque Deus não sabia. É que Deus queria ver o posicionamento. Assim, tu comeste do fruto, tu fizeste aquilo, era o que Deus estava dizendo para Adão. Tu fizeste exatamente aquilo que tu não deveria fazer, Adão. Foi isso que tu fizeste? E Adão, sabe? A mulher que tu me deste me enganou. Eu não tive culpa, Deus, ela me enganou. Né? Então, resolve com ela. Então, nós vamos vendo que este momento, esse estado de rebelião, é o mesmo sentimento de rebelião, é o mesmo ato que foi encontrado por Satanás lá na glória. A palavra do Senhor é claro quanto a isso. Não é só uma desobediência. Mas Adão, Deus foi muito, como é que a gente fala? Muito severo com Adão. O Senhor poderia ter sido mais ameno. Eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas já falaram isso para mim. Acho que Deus foi muito severo com Adão. Deus poderia ter sido mais amor. Ele foi muito juízo. Não, irmãos, porque a coisa era muito séria. O Senhor disse, olha, tudo, tu tens toda a liberdade, tu governas sobre isso, sobre aquilo, tudo é teu. Tu não tem que te preocupar, olha, está tudo no teu domínio. Simplesmente, tu serás testado, Adão, com esta árvore.
do conhecimento do bem e do mal. Tinha até a árvore da vida estava lá. Olha, do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento, tu não podes comer do seu fruto. Porque o dia que comeres, Adão, tu certamente morrerás. Então, aí, todo mundo ficou afetado, o sistema ficou afetado. Nós vemos a natureza do primeiro pecado, chamado pecado original, nós precisamos observar que ele está repleto de ingredientes que estão em todos os demais pecados. Primeiro, rebeldia contra Deus, que é o que nós falamos. Não é simplesmente a desobediência, foi a rebeldia contra Deus, um estado de rebelião. Se dentro desse ingredientes, outros ingredientes que nós encontramos desse pecado, que é chamado pecado original, pecado inicial de Adão ou do homem, porque o pecado mesmo surgiu com o nosso adversário, a incredulidade. Então, junto da rebeldia contra Deus está a incredulidade. O Senhor disse para ele, certamente tu morrerás. Certamente morrerás, Adão. Então, assim, mas como vou morrer? Mas certamente morrerás. Então, incredulidade. Terceiro, orgulho. Então, despertou no seu desejo de ser, né? Superior, que vai culminar com o desejo de ser igual a Deus. É interessante que eles querem, o nosso inimigo queria ser igual a Deus, serei igual, serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das estrelas, ali colocarei, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Não é isso que o adversário diz? Segundo a palavra do Senhor, de forma velada essa verdade que está escrita. Então, nós vamos vendo aí que ele desejou ser semelhante. Então, ele usa o mesmo argumento, o adversário, para Eva. Tu serás semelhante a Deus. Tu vais conhecer a verdade, tu vais conhecer o que é certo, o que é errado, tu vais conhecer tudo. Em outras palavras, tu vais ser onisciente, porque tu vais conhecer tudo. Né? Então, tu vais ser um atributo de Deus, era isso que ele estava dizendo. E, por último, dentro de mais outro ingrediente aí, o quinto ingrediente é a satisfação ímpia depois de cometer o pecado. Então, a natureza do primeiro pecado, ele estava mostrando isso para Deus. Foi isso que Deus julgou. Não foi só a desobediência. Porque o pessoal fala assim, não, pastora, Deus foi muito cruel com Adão. Foi muito incisivo com Adão. Poderia ter sido mais amoroso, mais compreensivo. Não, porque Deus tinha conversado com ele, porque a palavra do Senhor não entra em detalhes da fala, dos diálogos que Deus mantinha, porque não tem nem como. Ou mais. Mas nós vamos por isso. Nós vamos ver lá a reprodução, o segundo ponto por que o mundo jaz no maligno foi a reprodução do mundo do primeiro pecado. Então o mundo passou a ser reproduzido com o DNA do primeiro pecado de Adão, que é justamente esses ingredientes que formam o pecado original, que é a rebeldia contra Deus, a incredulidade, o orgulho, o desejo de ser igual a Deus e a satisfação ímpia, né, ou carnal de cometer o pecado. Depois de cometer o pecado, você vê que não houve arrependimento em Adão. Você não vê naquele varão a palavra não isso não é uma atitude de quem está arrependido. Ele não se arrependeu. Por quê? Porque ele teve uma satisfação feito aquilo. É impressionante, irmão. É muito sério isso.
E às vezes a gente pensa que é só o ato da desobediência em si, né? Não, ele era um homem inteligente, esclarecido, muito esclarecido. Terceiro ponto que nós podemos falar sobre por que o mundo jaz no maligno e que está afetado a questão da queda. Terceira, consequência do pecado. Então nós vimos primeiro a natureza do primeiro pecado, vimos aí a reprodução do mundo do primeiro pecado. Então a partir de Adão o pecado passou a ser transmitido com traços genéticos, porque houve uma mudança no ser de Adão. Primeiro, para se tornar mortal. Segundo, para funcionar a mente que era tão sábia, a mente que conseguia discernir muito bem, perde parte. Então, fica tudo desequilibrado dentro do ser. Então, isso é passado, né? A questão morais, a questão de rebelião, todos vêm para os descendentes de Adão e Eva, corrompendo todo o gênero humano, desde lá da queda. Todo. Os futuros, quem for nascer daqui a 20 anos, 30 anos, vai tudo do mesmo jeito. Porque houve essa reprodução, uma mutação, uma mudança na questão do ser. O pensamento, a cabeça, a mente mudou. Então houve esses traços genéticos transformados. Isso é muito, mas muito interessante nós entendermos, amados. Aí a gente começa a perceber porque as pessoas não conseguem enxergar um Deus tão maravilhoso, como muitas pessoas não conseguem enxergar um Deus tão maravilhoso como é o nosso Deus, tão glorioso como é o nosso Deus, tão perdoador como é o nosso Deus. Então, e por último, a consequência do pecado. Então, a perda da imagem e semelhança de Deus, a perda do conhecimento de Deus, tudo isso, olha só, a consequência do pecado de Adão. Olha, a perda da imagem e semelhança do Senhor, perda do conhecimento de Deus, a incapacidade de produzir virtude espiritual, tudo isso o homem perdeu, tornando-se depravado. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 6, que o Senhor, nosso Deus, usa a expressão me arrependi de criar o homem, está carnal. Quer dizer, houve o quê? Uma depravação. Por quê? Porque o homem foi incapaz de produzir a virtude espiritual, ele perde isso. Houve essa incapacidade, tornando-se depravado, vergonha e culpa diante das coisas santas. A própria roupa, a vestimenta santa, ao qual ele encontrava-se com Deus. Porque Deus vinha conversar, vinha orientar, com certeza, e ali ele perde. E a morte, né? O sujeito da morte. Então ele passou o quê? Morrer. Afetou toda a criação, toda com a corrupção. Lá em Jeremias, nós vamos encontrar a palavra do Senhor, né? Dizendo que o Senhor dizendo para Jeremias que o coração do homem, ele é altamente corrupto. O coração do homem é cruel, o ser humano é cruel sem Deus. Gente, isso nós vemos tanto nos nossos dias, porque você vê assim uma pessoa, poxa, mamãe cria um filho com tanto carinho, instrui esse menino, de repente vem um assaltante, um bandido e pá. Quer dizer, às vezes a pessoa morre com 16, 26, 36, porque o outro quer tirar algo dele. São coisas tão perversas no ser humano que você fica pensando, meu Deus do céu, que mundo é esse?
Que mundo cruel! Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos entendendo agora, né, a questão da queda. A queda afetou tudo isso que nós vimos. Esse é o resultado da queda aí. O mundo, segundo ponto, né, que nós vemos a questão, por que o mundo jaz no maligno? Porque ele é composto por pessoas pecadoras. Nós vimos aí 1 João capítulo 5, versículo 19, que nós lemos, nós vemos aí, né, essa parte aí dele dizendo, mas nós que somos de Deus, aceitamos o plano de Deus, nós somos do Senhor, o Senhor nos guarda, mas o mundo inteiro já é no maligno. O mundo está no maligno. Por isso que a igreja vai ser arrebatada, irmãos. Porque vai chegar um ponto que a igreja não vai suportar. Não tem como, né, a luz com as trevas. O Senhor vem e tira a igreja, né? O Senhor vai e arrebata a igreja para ele. Porque não tem como a crueldade, a maldade do mundo. A gente tem reflexo das coisas ruins. É se a gente olhar para as igrejas que estão nos países de grande perseguição cristã aos evangélicos. É só nós olharmos, pegarmos Portas Abertas, as outras missões, né, que tem outras organizações missionárias, e a gente lê o que eles têm colocado, o que eles têm postado, o que eles têm nos alertado a igreja que não sofre esse tipo de perseguição, para a gente poder se despertar também, para a gente não entrar num caminho desse, para a gente não se submeter a um caminho desse, porque eles lá, muitos deles, nasceram já num regime desse jeito, né? Já nasceram num regime ditador, que persegue o cristianismo. E vocês já prestaram atenção que há uma perseguição tão grande contra a igreja do Senhor, em todo o tempo da história, sempre perseguindo a igreja, sempre perseguindo os cristãos. Se a gente lê a história aí, a noite de São Bartolomeu, meu Deus, que foi aquilo? Que foi aquilo, meu Deus do céu? Que história mais assustadora! Como é que o ser humano faz aquilo? Mata uma cidade inteira só porque eles eram cristãos? Gente, é muita crueldade, é muita maldade. É uma coisa assim. E nós podemos ver aí na África. Quantas igrejas foram destruídas, pegaram pastores, botaram dentro da igreja, botaram fogo, depois botaram fogo nos membros, depois mata paulada, né? Mata pedrada, mata desse jeito. É uma coisa muito triste. Então o mundo jaz no maligno. Então ele é composto por pessoas pecadoras, pessoas que não querem se arrepender. Dentro desse aspecto de pessoas pecadoras, nós vamos encontrar a questão da palavra cosmos em nosso contexto, né? Tem o sentido de pôr em ordem, referindo-se à criação que remete à ordem logo no início criada por Deus em todas as coisas. Tudo que ele criou estava em ordem. Quando Deus criou quem? Cosmo, o universo, estava tudo em ordem. Aí acontece a rebelião. Primeiro a rebelião de Satanás. Depois vem a rebelião do ser humano, do homem. Então, não é a natureza que é pecadora, mas o homem que habita nesse planeta onde existe toda uma natureza. Apesar de vermos o efeito de uma criação que foi afetada no pecado, como já pronunciamos, já falamos, isso não significa que a criação em si mesma, né, ela é corrupta. Não, a criação em si mesma, ela pertence a um sistema que está corrupto. A criação, que é a natureza, nós estamos falando da natureza. Nós vimos aí o que aconteceu aí no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a questão do ciclone, né, que passou devastando tudo. A gente vê aí os abalos sísmicos, os maremotos, essas tsunamis que têm acontecido no nosso século, no século passado. Nós temos visto que tem acontecido coisas assim
a força da natureza, uma natureza revoltada, uma natureza agitada, uma natureza que não está em harmonia. A palavra certa é essa. Por quê? Por causa do pecado do homem. Interessante que Deus fala para Adão algo assim muito forte. Maldita é a terra por tua causa. Então a terra, como globo terrestre, como natureza, ela está debaixo de um juízo por causa do pecado do homem. É por isso que acontece isso. Aí as pessoas ficam perguntando, mas lá vem a coisa do gafanhoto, lá vem mais, não sei, mais vento forte, mais chuva forte, mais seca, tanta coisa. Por que? Onde está Deus? O problema não foi Deus. O problema não é com Deus. O problema foi o homem. Que não quis se submeter, ele desejou, como nós vimos aqui, ele quis e sentiu satisfação, que ele não se arrependeu, ele sentiu satisfação, um gozo ímpio de ter desobedecido a Deus, porque ele não se arrependeu de ter dito, Senhor, eu pequei contra ti, fiz o que é errado, Senhor, traga juízo sobre mim, mas ele não fez isso. Olha, a mulher que tu me deste, ela fez isso, tá vendo? Então, aí está o ponto inicial na Terra. Então, quando você vê coisa de gafanhoto, outras pestes, a pandemia que está aí, não adianta você dizer, aonde está Deus, aonde está Deus? Ele está no mesmo lugar de sempre, no seu trono e na vida daquele. Para Adão, maldita é a terra por tua causa. E isso, quando Deus falou, ele não falou brincando, ele não falou para depois mudar, não. Ele falou ali, sentenciou sua mudança com plano de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque ele disse assim, não, só em Jesus, irmão. Por isso que será um novo céu, uma nova terra, tudo novo para a glória do Senhor. Vocês estão nos entendendo? Então, o problema não é a questão, a natureza desorientada por ser desorientada. Não, é juízo de Deus sobre o homem. Culpa de quem? De Adão, do homem, o homem que pecou. E não pecou só lá, ele continua pecando e continua sentindo prazer na sua impiedade. Impiedade. O pecado e a impiedade é contra Deus, é contra o nosso Senhor. Então, vai contra a santidade do nosso Deus. Então, nós precisamos estar sempre atento a isso. Então, a criação e o sistema corrupto que envolve o mundo vive fora da influência de Deus, mas sim sob a influência de Satanás. Isso está lá em João 14, 30. Vamos lá em João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quem vem? O príncipe do mundo. Então, Satanás está aí para agir. Então, quando nós que somos cristãos, nós precisamos estar orando, conversando com Deus, nos alinhando com Deus, em estado de obediência com Deus, para que a gente possa, assim, ter um entendimento melhor do que está acontecendo. Para a gente não ficar assim, mas por que Deus? Por que o mundo jaz no maligno? Eu nasci nesse mundo. Irmãos, mas há um Deus amoroso, há um Deus glorioso, há um Deus bondoso, há um Deus justo, há um Deus que nos ama. E Ele tem um plano de salvação. E nós fomos alcançados por esse plano. Mas todos precisam ouvir este plano de salvação, esta palavra do Senhor. Então, nesse contexto aqui, nesse texto que nós lemos, de João, capítulo 14, versículo de número 30, que diz aí, o Senhor dizendo, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada de mim. Então,
nós vemos que que Satanás tem as rédeas deste mundo. Ele tem as rédeas deste mundo através de um sistema corrupto que realiza a rebelião contra Deus, perseguindo Cristo e seu povo. Perseguindo o quê? Cristo e seu povo. É isso que acontece. É por isso que há uma grande perseguição contra nós. Irmãos, é só a gente prestar atenção num negócio que está acontecendo aqui no Brasil mesmo. Eu nem preciso citar o exemplo de lá fora, aqui no Brasil. Querendo colocar mordaça em quem? Daqueles políticos que são cristãos, que são evangélicos. Que é uma forma, pastora, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu irmão, tudo a ver. Estamos vendo aí que ele desejou ser semelhante. Então, ele usa o mesmo argumento, o adversário, para Eva. Tu serás semelhante a Deus. Tu vais conhecer a verdade, tu vais conhecer o que é certo, o que é errado, tu vais conhecer tudo. Em outras palavras, tu vais ser onisciente, porque tu vais conhecer tudo. Então, tu vai ser o atributo de Deus, era isso que ele estava dizendo. E, por último, dentro de mais outro ingrediente aí, o quinto ingrediente é a satisfação ímpia depois de cometer o pecado. Então, a natureza do primeiro pecado, ele estava mostrando isso para Deus. Foi isso que Deus julgou. Não foi só a desobediência. Porque o pessoal fala assim, não, pastora, Deus foi muito cruel com Adão. Foi muito incisivo com Adão. Poderia ter sido mais amoroso, mais compreensivo. Não, porque Deus tinha conversado com ele. Porque a palavra do Senhor não entra em detalhes da fala, dos diálogos que Deus mantinha. Porque não tem nem como escrever tudo isso. Porque o que fosse falar tudo, olha o tamanho da Bíblia que ia ser. Ou mais. Mas nós vemos aí a natureza do primeiro pecado. Então, o mundo está afetado por isso. Nós vamos ver lá a reprodução, o segundo ponto por que o mundo jaz no maligno foi a reprodução do mundo do primeiro pecado. Então, o mundo passou a ser reproduzido com o DNA do primeiro pecado, de Adão. Que é justamente esses ingredientes que formam o pecado original, que é a rebeldia contra Deus, a incredulidade, o orgulho, o desejo de ser igual a Deus e a satisfação ímpia,
né, ou carnal de cometer o pecado. Depois de cometer o pecado, você vê que não houve arrependimento em Adão. Você não vê naquele varão, a palavra não registra que ele se arrependeu, porque ele acusou Eva. Isso não é uma atitude de quem está arrependido. Ele não se arrependeu. Por quê? Porque ele teve uma satisfação por ter feito aquilo. É impressionante, irmão. É muito sério isso. E às vezes a gente pensa que é só o ato da desobediência em si, né? Não, ele era um homem inteligente, esclarecido. Muito esclarecido. Terceiro ponto que nós podemos falar sobre por que o mundo jaz no maligno e que está afetado a questão da queda. Terceira, consequência do pecado. Então, nós vimos primeiro a natureza do primeiro pecado, vimos aí a reprodução do mundo do primeiro pecado. Então, a partir de Adão, o pecado passou a ser transmitido com traços genéticos, porque houve uma mudança no ser de Adão. Primeiro, para se tornar mortal. Segundo, para funcionar a mente que era tão sábia, a mente que conseguia discernir muito bem, parte. Então, fica tudo desequilibrado dentro do ser. Então, isso é passado, né? A questão morais, a questão de rebelião, todos vêm para os descendentes de Adão e Eva, corrompendo todo o gênero humano, desde lá da queda. Todo. Os futuros, quem for nascer daqui a 20 anos, 30 anos, vai tudo do mesmo jeito. Porque houve essa reprodução, uma mutação, uma mudança na questão do ser. O pensamento, a cabeça, a mente mudou. Então houve esses traços genéticos transformados. Isso é muito, mas muito interessante nós entendermos, amados. Aí a gente começa a perceber porque as pessoas não conseguem enxergar um Deus tão maravilhoso, como muitas pessoas não conseguem enxergar um Deus tão maravilhoso como é o nosso Deus, tão glorioso como é o nosso Deus, tão perdoador como é o nosso Deus. Então, e por último, a consequência do pecado. Então, a perda da imagem e semelhança de Deus, a perda do conhecimento de Deus, tudo isso, olha só, a consequência do pecado de Adão. Olha, a perda da imagem e semelhança do Senhor, perda do conhecimento de Deus, a incapacidade de produzir virtude espiritual, tudo isso o homem perdeu, tornando-se depravado. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 6, que o Senhor, nosso Deus, usa a expressão me arrependi de criar o homem, tá carnal. Quer dizer, houve o quê? Uma depravação. Por quê? Porque o homem foi incapaz de produzir a virtude espiritual, ele perde isso. Houve essa incapacidade, tornando-se depravado, vergonha e culpa diante das coisas santas. Porque quando Adão sente vergonha, quando ele se esconde, eu estou nu, porque Deus está chegando com a sua santidade. Então ele já não tem mais o brilho de Deus, ele não tem mais a própria roupa, a vestimenta santa ao qual ele encontrava-se com Deus. Perdeu. Afastamento de Deus. Porque Deus vinha conversar, vinha orientar, com certeza, e ali ele perde. E a morte, né? O sujeito da morte. Então ele passou o quê? Morrer. Afetou toda a criação, toda com a corrupção. Lá em Jeremias, nós vamos encontrar a palavra do Senhor, né? Dizendo que é que o Senhor dizendo para Jeremias que o coração do homem, ele é altamente corrupto. O coração do homem é cruel, o ser humano é cruel sem Deus. Gente, isso nós vemos tanto nos nossos dias, porque você vê assim uma pessoa, poxa, uma mãe cria um filho com tanto carinho,
instrui esse menino, de repente vem um assaltante, um bandido e pá. Quer dizer, às vezes a pessoa morre com 16, 26, 36, porque o outro quer tirar algo dele. São coisas tão perversas no ser humano que você fica pensando, meu Deus do céu, que mundo é esse? Que mundo cruel. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos entendendo agora, né, a questão da queda. A queda afetou tudo isso que nós vimos. Esse é o resultado da queda aí. O mundo, segundo ponto, né, que nós vemos a questão por que o mundo jaz no maligno. Porque ele é composto por pessoas pecadoras. Nós vimos aí 1 João capítulo 5, versículo 19, que nós lemos, nós vemos aí, né, essa parte aí dele dizendo, mas nós que somos de Deus, aceitamos o plano de Deus, nós somos do Senhor, o Senhor nos guarda, mas o mundo inteiro já é no maligno. O mundo está no maligno. Por isso que a igreja vai ser arrebatada, irmãos. Porque vai chegar um ponto que a igreja não vai suportar. Não tem como, né, a luz com as trevas, não há como misturar. Então o Senhor vem e tira a igreja, né? O Senhor vai e arrebata a igreja para ele. Porque não tem como a crueldade, a maldade do mundo. A gente tem reflexo das coisas ruins. É se a gente olhar para as igrejas que estão nos países de grande perseguição cristã, aos evangélicos. É só nós olharmos, pegarmos Portas Abertas, as outras missões, né, que tem outras organizações missionárias, e a gente lê o que eles têm colocado, o que eles têm postado, o que eles têm nos alertado a igreja que não sofre esse tipo de perseguição, para a gente poder se despertar também, para a gente não entrar num caminho desse, para a gente não se submeter a um caminho desse, porque eles lá, muitos deles, nasceram já num regime desse jeito, né? Já nasceram num regime ditador, que persegue o cristianismo. E vocês já prestaram atenção que há uma perseguição tão grande contra a igreja do Senhor em todo o tempo da história, sempre perseguindo a igreja, sempre perseguindo os cristãos. Se a gente ler a história aí, a noite de São Bartolomeu, meu Deus, que foi aquilo? Que foi aquilo, meu Deus do céu? Que história mais assustadora! Como é que o ser humano faz aquilo? Mata uma cidade inteira só porque eles eram cristãos? Gente, é muita crueldade, é muita maldade. É uma coisa assim... E nós podemos ver aí na África. Quantas igrejas foram destruídas, pegaram pastores, botaram dentro da igreja, botaram fogo, depois botaram fogo nos membros, depois mata paulada, né? Mata pedrada, mata desse jeito. É uma coisa muito triste. Então o mundo jaz no maligno. Então ele é composto por pessoas pecadoras, pessoas que não querem se arrepender. Dentro desse aspecto de pessoas pecadoras, nós vamos encontrar a questão da palavra cosmos em nosso contexto, né? Tem o sentido de pôr em ordem, referindo-se à criação que remete à ordem logo no início, criada por Deus em todas as coisas. Tudo que ele criou estava em ordem. Quando Deus criou quem? Cosmo, o universo, estava tudo em ordem. Aí acontece a rebelião. Primeiro a rebelião de Satanás, depois vem a rebelião do ser humano, do homem. Então, não é a natureza que é pecadora, mas o homem que habita nesse planeta onde existe toda uma natureza. Apesar de vermos o efeito de uma criação que foi afetada no pecado, como já pronunciamos, já falamos, isso não significa que a criação em si mesma, né, ela é corrupta. Não, a criação em si mesma, ela pertence a um sistema que está corrupto. A criação, que é a natureza, nós estamos falando da natureza. Nós vimos aí o que aconteceu aí
no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a questão do ciclone, né, que passou devastando tudo. A gente vê aí os abalos sísmicos, os maremotos, essas tsunamis que têm acontecido no nosso século, no século passado. Nós temos visto que tem acontecido coisas assim, a força da natureza, uma natureza revoltada, uma natureza agitada, uma natureza que não está em harmonia. A palavra certa é essa. Por quê? Por causa do pecado do homem. Interessante que Deus fala para Adão algo assim muito forte. Maldita é a terra por tua causa. Então a terra, como globo terrestre, como natureza, ela está debaixo de um juízo por causa do pecado do homem. É por isso que acontece isso. Aí as pessoas ficam perguntando, mas lá vem a coisa do gafanhoto, lá vem mais, não sei, baixo vento forte, mais chuva forte, mais seca, mais tanta coisa. Por que? Onde está Deus? O problema não foi Deus. O problema não é com Deus. O problema foi o homem, que não quis se submeter. Ele desejou, como nós vimos aqui, ele quis e sentiu satisfação, que ele não se arrependeu, ele sentiu satisfação, um gozo ímpio de ter desobedecido a Deus, porque ele não se arrependeu de ter dito, Senhor, eu pequei contra ti, fiz o que é errado, Senhor, traga juízo sobre mim, mas ele não fez isso. Disse, olha, a mulher que tu me deste, ela fez isso, tá vendo? Então, aí está o ponto inicial na terra. Então, quando você vê coisa de gafanhoto, outras pestes, a pandemia que está aí, não adianta você dizer, aonde está Deus, aonde está Deus? Ele está no mesmo lugar de sempre, no seu trono e na vida daqueles que o servem. Ele está observando tudo, porque o Senhor disse essa palavra muito forte como juízo para Adão. Maldita é a terra por tua causa. E isso, quando Deus falou, ele não falou brincando, ele não falou para depois mudar, não. Ele falou ali, sentenciou sua mudança com plano de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque ele disse assim, não, só em Jesus, irmão. Por isso que será um novo céu, uma nova terra, tudo novo para a glória do Senhor. Vocês estão nos entendendo? Então o problema não é a questão, a natureza desorientada por ser desorientada. Não, é juízo de Deus sobre o homem. Culpa de quem? De Adão, do homem, o homem que pecou, e não pecou só lá, ele continua pecando e continua sentindo prazer na sua impiedade. Impiedade. Né? O pecado e a impiedade é contra Deus, é contra o nosso Senhor. Então, vai contra a santidade do nosso Deus. Então, nós precisamos estar sempre atento a isso. Então, a criação e o sistema corrupto que envolve o mundo vive fora da influência de Deus, mas sim sob a influência de Satanás. Isso está lá em João 14, 30. Vamos lá em João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quem vem? O príncipe do mundo. Então Satanás está aí. Está aí para agir. Então, quando nós que somos cristãos, nós precisamos estar orando, conversando com Deus, nos alinhando com Deus, em estado de obediência com Deus, para que a gente possa, assim, ter um entendimento melhor do que está acontecendo. Para a gente não ficar assim, mas por que Deus? Por que o mundo jaz no maligno? Eu nasci nesse mundo. Irmãos. Mas há um Deus amoroso, há um Deus glorioso, há um Deus bondoso, há um Deus justo, há um Deus que nos ama. E Ele tem
um plano de salvação e nós fomos alcançados por esse plano. Mas todos precisam ouvir este plano de salvação, esta palavra do Senhor. Então, nesse contexto aqui, nesse texto que nós lemos, de João, capítulo 14, versículo de número 30, que diz aí, o Senhor dizendo, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada de mim. Então, nós vemos que que Satanás tem as rédeas deste mundo. Ele tem as rédeas deste mundo através de um sistema corrupto que realiza a rebelião contra Deus, perseguindo Cristo e seu povo. Viu? Perseguindo o quê? Cristo e seu povo. É isso que acontece. É por isso que há uma grande perseguição contra nós. Irmãos, é só a gente prestar atenção num negócio que está acontecendo aqui no Brasil mesmo. Eu nem preciso citar o exemplo de lá fora, aqui no Brasil. Querendo colocar mordaça em quem? Daqueles políticos que são cristãos, que são evangélicos. Que é uma forma, pastora, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu irmão, tudo a ver. É perseguição aos cristãos. É perseguição aos cristãos. É claro que ali está católico, evangélico. Eu sou evangélica, mas sou cristã. Eu sou uma cristã evangélica. Né? E ele vai perseguindo, e vão perseguindo, e vão perseguindo. E começa assim, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você sabe quando eles querem matar a rã, sem que ela ela se assuste? Eles colocam ela na panela, a água fria e põe no fogo. A água vai o quê? Aumentando, vai aquecendo, 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 o calor vai aumentando e ela vai ficando quietinha. Vai aquecendo, até que chega a hora de que está borbulhando. Ela não consegue mais sair dali. Nós precisamos tomar cuidado. Vamos estar atentos, amados. Eu digo isso pelo que eu tenho visto, percebido, pelo que eu tenho orado e conversado com o meu Deus, com o nosso Deus. Então, por que o mundo gera no maligno? Já está terminando. Porque ele é governado por Satanás. Que é isso, pastora? Que horror! Efésios. Vamos lá na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 2, se eu não me engano. 2:2. 2:2, Efésios 2:2. Vamos ver aqui. Diz assim: e nos quais andastes outrora. Vamos ler o primeiro para a gente poder entender o 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Cristo. Paulo está falando de Cristo, né? Que nós saímos do pecado para a salvação pela graça. Então, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o que acontece? O inimigo governa o mundo através de um sistema bem preparado. Meu irmão. Tudo aquilo que nega Cristo, tudo aquilo que nega a fé, a existência de Deus, a existência do nosso Criador, do nosso Salvador, tudo isso. E a gente pode falar e outras coisas aí. Gênesis diz: Deus criou macho e fêmea. Eu vou discutir com Deus? Ele disse: eu creio nele. Então ele disse que criou, ele criou. Macho e fêmea os criou. Então, o que passar disso é contra ele. Está ensinando o contrário dele. É só isso. Não tem meias conversas, irmão, não tem meio acordo. É isso que diz a palavra de Deus. Nós somos regidos pela palavra, a luz da palavra de Deus.
Você lê de capa a capa, vai falar isso. Se chegar lá em Apocalipse, ficarão de fora hoje. Então nós temos que prestar atenção. Então, o mundo é governado por Satanás, por isso que o mundo já é no maligno. Então, esse governo, ele administra esse sistema que está no mundo, utilizando aqueles que têm suas vidas influenciadas e cativas pelo seu sistema corrupto. Então, as pessoas que estão aí, mas pastora, e o ser humano? O ser humano, por natureza, como diz a Bíblia, a palavra de Deus diz, o coração do homem, ou a mente humana, é corrupto, corruptível. Então, nós vemos que mesmo aqueles que pensam que não lhe servem, são governados por ele para conduzir aos seus nefastos propósitos. Simples. Irmãos, eu queria aprofundar muito nesse ponto aqui, né? Olha só, mesmo aqueles que pensam que não lhe servem, não, imagina, eu não tenho nada a ver com ele, né? Se ele governa, não tem nada a ver, são governados por ele, para conduzir aos seus nefastos propósitos. O que é que a palavra do Senhor diz? O inimigo, Jesus faz uma comparação entre o inimigo e o ladrão. O ladrão vem fazer o quê? Ele vem matar, roubar e destruir. Então ele faz um paralelo. Então o inimigo vai fazer a mesma coisa. Matar, destruir, roubar, que tudo aquilo que vem de Deus, da parte de Deus. É por isso que o mundo mergulhou numa ideologia humanista. Você pode ver que você assiste um filme de Hollywood, desses filmes aí, onde Deus não faz parte, a não ser, claro, os evangélicos, exclui os evangélicos aí, mas os cristãos. Mas o filme, a vida natural de uma novela, de contos, desse negócio, não existe Deus. Você não vê Deus, Deus não está presente em nada. Deus é um ser ausente. Então o mundo excluiu Deus. Excluiu Deus e tentou colocar o inimigo influenciando o homem através de quê? De filosofias, de ensinamentos, de doutrinas, que Deus não existe. E se ele existe, para aqueles que acreditam, ele criou algumas teologias. Mesmo errado, mas criou para quê? Para satisfazer, para trazer um alívio à consciência desses que... Não, mas Deus existe, ele existe, mas ele está lá no lugar dele, não tem nada a ver, então ele não se mexe na vida da gente aqui. Nós que temos que lutar pela nossa vida. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é soberano. O inimigo, o mundo jaz no maligno, está debaixo do domínio dele. Sobre o domínio dele, mas acima está o nosso Deus, porque ele é soberano, soberano. E a palavra de Deus nos mostra que Deus interage ou age na terra de forma direta, mesmo o mundo já estando morto no maligno ou debaixo do seu domínio. O Senhor age. Nós vimos isso na história. O Senhor trabalhando. Cristo veio a este mundo que jaz no maligno. Cristo foi morto por causa de um sistema de um povo que se dizia clamar por Deus, mas que estava alinhado ou tinha se conformado depois de vários cativeiros, de vários momentos distantes, pelos ensinamentos das nações ímpias, gentílicas. A gente vê isso muito claro. Quando Jesus Cristo veio, pegaram a mulher em adultério, levaram para ele, e cadê o homem? A lei dizia, homem e mulher, trava aqui. Jesus Cristo, quando entra no templo, que fica agitado, derruba os câmbios, a casa de câmbio, derruba tudo aquilo, tudo que está dentro do templo, os animais. Por quê? A lei tinha sido modificada. Por quê? Por homens. Por influência de quê?
do sistema do mundo. Que o Senhor dizia, você cria o animal, você cria a pombinha, a rolinha, você cria a ovelha, o boi, você cria, é criação. Você apresenta. O que é que a lei dizia, já modificada? Que aquilo ali não valia, tinha que comprar, e tinha que comprar o quê? E ainda, com o dinheiro que eles tinham, o drenário, o outro lá, tinha que trocar na casa de moeda, a casa de moeda deles. Porque só o dinheiro deles valia para comprar o animal. Tudo corrupto, tudo corrupção. Aonde? Dentro do lugar onde Cristo veio para salvar o mundo. Por isso que todo o sistema foi contra ele. Porque ele foi contra o sistema, bateu, crucifica. Só que eles não sabiam do plano maravilhoso de Deus, que era a ressurreição de Jesus. Olha, amado, nós vamos parar que ele é governado por Satanás. Nós vamos parar nesse ponto, que nós queremos aprofundar mais um pouco nele. E na próxima semana nós estaremos aprofundando. Depois nós vamos ver a questão dos governos, como é que vem nesse sistema corrupto de Satanás, sofrendo a influência dele. E o pior não é só sofrer a influência, é o prazer que o ser humano tem, porque não tem Deus. Está longe de Deus completamente. Nós